Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo, a nossa classe dos professores, o seu estudo bíblico a qualquer hora e lugar. Olá, estamos aqui para fazermos mais uma vez o nosso estudo da Escola Sabatina e nós faremos um tema muito interessante sobre a descendência de Abraão. Mas antes de iniciarmos esse tema, eu queria que você que está aí nos assistindo, curte aqui o nosso canal, isso é muito importante, e deixe também os seus comentários. Se você tiver algum pedido de oração, deixe aqui nos comentários esse pedido de oração. E também para que a gente entenda e saiba até onde esse estudo está chegando, coloque aqui nos comentários também do local onde você está assistindo, né? Para a gente também é muito importante. E por falar nisso, eu queria deixar um abraço muito especial para duas pessoas que sempre estão nos assistindo, e aí você continue conosco, tá? O nosso abraço vai aqui para a Aline Melo, que nos assiste de Sergipe, está sempre conosco, então um abraço para você, Aline. E um abraço também muito especial para o Luiz Nunes, que está em Canto do Buriti, do Piauí. Maravilha, não deixe só, olha, não só assista a essa programação, mas compartilhe também, porque isso é bênção levada para cada vez mais pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre a descendência de Abraão, mas antes de começar a lição, eu queria apresentar as pessoas que estão aqui conosco. À minha direita aqui nós estamos o pastor Jari, que ele é membro daqui da Igreja Adventista do Lago Sul, já é pastor jubilado, mas como eu digo, a obra sempre continua. Ao lado do pastor nós temos nosso irmão Dalmo também, membro aqui da Igreja Adventista aqui do Lago Sul. E nós temos também a Liana Zeli, que sempre está conosco, também compartilhando da lição. Também é membro daqui da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília DF. E antes de começar essa lição, gostaria de pedir para o pastor Jari fazer uma oração. Pode ser, pastor? Graças te damos, Pai, pelo privilégio que temos de fazermos parte desta família. Obrigado pela tua palavra, pelas lições nela encontradas, que juntos sejamos abençoados, orientados pelo Espírito Santo, para compreender e praticar o que está escrito em tua palavra. Abençoa-nos agora de maneira muito especial. Ilumina-nos para compreender qual é tua vontade em tua palavra através dessas lições e abençoe também os nossos telespectadores, que todos tenham a tua bênção e a tua orientação em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma lição traz aqui no verso para memorizar a seguinte passagem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto está em 1 Pedro 2, 9. E aí eu já faço o seguinte pensamento: quanto privilégio fazemos parte dessa nação santa. Mas todo o privilégio também é acompanhado de uma responsabilidade muito grande. E isso nós vamos realmente passar durante dessa lição sobre esse privilégio e essa responsabilidade. E aqui no sábado o texto traz uma história interessante de uma cidade pequena, onde tinha um relógio que funcionava como referência da população daquela cidade. E certa vez esse relógio simplesmente parou no horário de 8h45. E as pessoas tinham sempre como referência esse relógio e começaram, ainda é 8h45, e se atrasaram para os seus compromissos, porque estava sempre tendo aquela referência daquele horário e atrasou. As crianças não foram para a escola, as pessoas não foram trabalhar e houve uma grande confusão nessa cidade por conta dessa mudança de referência. E aí, essa história desse relógio traz uma referência também para o povo de Deus. E aí eu trago o seguinte questionamento: será que o fracasso de Israel, como povo descendente de Deus, foi total? Quando a Bíblia fala de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, a Bíblia está falando de um povo perfeito, separado por Deus? Precisamos tornar perfeitos para sermos esse povo descrito na Bíblia? Vou passar aqui essa pergunta aqui para o pastor Jari. E aí, pastor, precisamos ser perfeitos para sermos esse povo de Deus? Graças a Deus que não.
Ele chama-nos como imperfeitos e diante do Pai Jesus diz, você é imperfeito, mas eu estou assumindo a tua conta, eu sou perfeito. Por essa razão, a Bíblia diz que nós somos aceitos através do amado. Quando Deus olha a minha ficha e diz, você não tem condições, mas eu vou aceitar porque o teu substituto é perfeito. Por isso que Paulo diz, é Cristo em vós a esperança da glória. Cristo é o meu substituto. Eu sou uma nova criatura em Cristo, fazendo parte desta família que Ele vem buscar para morar com Ele a eternidade. E aqui na lição do domingo, pastor, eu faço o seguinte pensamento e o seguinte questionamento. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Deus tem suas preferências? Ao escolher Israel, Deus excluiu os outros povos? Havia nessa época algo especial no povo de Israel para ele ser escolhido? E nos tempos atuais, ainda há um povo escolhido? Se tem, quem é esse povo? Na verdade, Deus chamou Abraão e os seus descendentes para fazer parte da nação eleita. Aí Pedro diz, nação santa, povo escolhido, povo especial. Tinham eles algumas características, sim. Por ter esses privilégios, Deus os chamou para capacitá-los para serem neste mundo os seus representantes. Vejam, quando Deus chamou Abraão, ele diz, sai da tua terra, da tua família, da tua casa, da tua parentela. Aí pergunta, por que abandonou tudo? Centenas de camelos, jumentos, milhares de ovelhas, centenas de empregados. Saindo para onde? Não sei. Deus mandou sair. Aí volta para alguns questionamentos assim. Por que Deus tirou Abraão de Ur para ir para Canaã? Porque Ur estava sendo uma cidade contaminada pela idolatria. O próprio pai de Abraão estava tendo dificuldade quanto à idolatria. E Deus estava chamando Abraão, sai daí porque você vai se contaminar com essa idolatria. E eu quero fazer de ti uma grande nação. Eu quero te abençoar. Então vamos lá. Por que Deus chamou Israel? Pacto inicial feito com Abraão. Abraão tinha características especiais que Deus via como semelhante às de Noé. Eu quero fazer de ti uma grande nação e quero abençoar as nações do mundo através de você. Então agora, ao Deus chamar Abraão, ele deu uma missão para Abraão. E Abraão não temeu essa missão porque ele conhecia Deus e confiava no plano de Deus. E se nós hoje conhecermos o Deus que chama, nós não vamos questionar a missão. Para onde vai? Não sei, eu sei que Deus está me levando para um lugar feliz e eterno. Paulo diz, eu vi o lugar, mas nada se compara com o que a gente conhece aqui. Nada é semelhante com o que se ouviu aqui. Não dá nem para imaginar o que Deus está preparando para nós. Só que eu tenho que estar lá para desfrutar tudo isso. Então volta agora. É um privilégio fazer parte desse povo, por quê? Como Israel, nação, falhou, Deus chamou um povo agora. E esse sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, Jesus abriu o leque e disse, vinde a mim todos. Agora esse todos que aceitaram o convite tem duas características que fazem o diabo ficar com raiva deles, porque não estão no time dele. Apocalipse 12, 17, zirou-se o dragão contra esse Israel espiritual, porque eles têm as duas características. Primeira, guarda os mandamentos da lei de Deus. Segundo, tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10, assim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom profético. Aí vem, por que esta igreja recebeu esta missão especial de ter o dom profético? A Bíblia não está completa? Sim, está completa. Mas hoje, evangélicos pentecostais, carismáticos pentecostais, mesmo os católicos carismáticos, dizem ter esse dom. Por quê? Porque eles querem encaixar no padrão de Apocalipse 12, 17. Guarda os mandamentos, já tem o problema do sábado. Mas querem pelo menos ter o dom profético para dizer, nós temos o dom da revelação. Que o diabo tem raiva porque não está no time dele. Aí volta agora.
Por que seria dado o dom profético se a Bíblia está completa? Uma pergunta interessante para a gente responder. Provérbios 30, verso 6, ele diz, nada acrescente, senão vai ser repreendido e tido como mentiroso. Apocalipse 22, 18, 19, se acrescentar, eu acrescento as pragas. Se tirar, eu tiro o direito à árvore da vida. Então a Bíblia está completa. Por que seria dado o dom profético no tempo do fim? Porque as verdades em Daniel 8, verso 12 diz, por causa das transgressões, a verdade foi jogada por terra, e o que fez prosperou. Então aí volta agora. Que verdade ensinada na Bíblia foram jogadas por terra? Primeiro, a imortalidade. O diabo diz, certamente não morrerás. Hoje católico, evangélico, espírita, pentecostais, todos pregam a mensagem do diabo. Como assim? Vai no funeral para ver o que estão dizendo. O padre está com Maria no céu, então está vivo. O protestando contra o católico diz assim, ele está no paraíso, então ele está vivo. Vem o pentecostal, ele está na glória, está no seio de Abraão. Vem o espírita, ele foi reencarnar, todos estão dizendo que ele está vivo. Logo, se ele está vivo, ele não pode ressuscitar. Aí eu pego 1 Coríntios 15, 13 e 14 assim, irmãos, se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e vã a fé. Como é que eles estão no céu, vivos, vão ressuscitar? Não tem como, não tem coerência. Só ressuscita quem morre. E a Bíblia não diz em lugar nenhum que eles vão descer, morrer para ressuscitar outra vez. Então não é bíblico, a verdade da imortalidade jogada por terra. Segundo, o sábado jogou por terra, prosperou mentira no lugar, o domingo. Terceira, a lei da saúde jogada por terra, Paulo diz, o corpo é o templo do Espírito Santo. Quarta, a justificação pela fé, eles aceitam a justificação, mas não aceitam a santificação, que é aceitar Cristo dirigir a vida. Então aí eu pergunto, que igreja recebeu o dom profético para restaurar essas verdades que foram jogadas por terra? A única que tem esse trunfo na mão é a Adventista do sétimo dia. Está cheio de problemas, mas ela diz, nós estamos cumprindo a missão. É necessário que ainda profetize que essas verdades estão em harmonia com a Bíblia, têm que serem restauradas, têm que ser praticadas. Então agora volta. Se somos o Israel espiritual, nós temos que ter esse comprometimento com Deus, de continuar a caminhada em direção a Canaã, sem questionar as promessas de Deus e sem desobedecer a palavra de Deus. Por isso somos o Israel espiritual. Por isso acreditamos piamente que Jesus vem logo para nos levar para Canaã celestial. Agora, alguns aqui vão se perder. Por quê? Tem joio no meio do trigo. E a pergunta é, que tipo de celeiro eu espero entrar quando Jesus voltar? Celeiro do céu para quem confia, quem obedece, ou quem questiona, quem desobedece, que vai para o celeiro do fogo. A escolha é tua. Verdade. Muito bom, né? Então Israel, dentro da lição, ele deveria ser uma espécie de uma nação real sacerdotal, né? Em que o mundo ímpio deveria, né, entre o mundo ímpio, ele deveria ser realmente aqueles reis morais, né, e espirituais. Isso ainda, pastor, se aplica nos tempos atuais, né? E como podemos corresponder à altura essa norma moral elevada, sem desagradar a Deus e sem o pior, sem cair na tentação de nos julgarmos deveras santo, a ponto de querer usurpar o local, o trono de Deus e julgar o próximo, porque esse é um risco também que nós corremos, né? Vejam só, o fato de sermos o povo de Deus e termos a verdade completa não nos garante a vitória. Nós precisamos colocar em prática essas verdades e seguir o exemplo que Cristo deixou. Sejam meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Cristo disse, eu dei o exemplo, como eu fiz, faça você. Então agora, se olhar para Cristo, Cristo pagou o resgate, providenciou ajuda e garantiu assistência na viagem. Então agora, eu não posso me autoiludir achando que ter o nome de adventista está seguro. Não, salvação é individual, nunca foi por atacado. Então, eu só vou entrar no céu
se eu aceitar a Cristo Jesus como meu Salvador, que é quem me tira do poço, como meu Senhor é quem me dirige para eu não voltar para o poço, a santificação, e aceitá-lo como Senhor para me dar a coroa da glória, a glorificação para ter como Senhor na eternidade. E aí Ellen White diz assim, quem não aceitar o senhorio de Cristo aqui, não o terá como Senhor na eternidade. Não é fácil aceitá-lo como Senhor aqui, porque Paulo diz, não sou eu quem vive agora, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu use? O que tu queres que eu haja nessa situação tão delicada? Como tu queres que eu te represente como um filho, uma testemunha viva, um missionário para o reino dos céus? Que ele diz, todo verdadeiro cristão nasce como um missionário. E às vezes a gente não quer a vida do missionário porque ela tem seus ônus. Né? É verdade, é verdade. Ricardo, e muitas vezes a gente se coloca numa posição superior a outros, né? A gente se compara com outros humanos, com outros pecadores e nos achamos melhores que outros. Mas a gente nunca deve estar nessa posição, primeiro porque a gente tem que se comparar com Deus, né? Com Jesus. E essa é a nossa medida de comparação, um nível que a gente nunca vai alcançar por nossos próprios méritos. Mas quando a gente fala em julgar os outros e colocar alguém em posição de inferioridade, tem um texto muito interessante em Mateus 7 que diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós também serás medido. Então isso é muito sério. Né? A gente tem que olhar com compaixão para o nosso próximo e ajudar sempre que possível, porque a gente cresce junto, a gente nunca vai atingir um nível, um patamar mais elevado, a gente sempre vai crescendo e ajudando uns aos outros, né? É verdade, e é aquele, como fala, né? Aquele que está de pé cuida para que não caia, né? E nós temos que ter essa atenção, né? Porque quando a gente se demora demais observando o erro do outro, a gente acaba perdendo tempo em autoobservação, em autocrítica, em buscar em nós os nossos próprios erros também, né? Que ainda habita em nós, né? E aí, chegando na segunda-feira, Dalmo, fala sobre o acordo sobre a terra, que está no verso, né, de Gênesis 35, no verso 12. Mas a lição traz também, aqui em Deuteronômio 28, do verso 1 ao verso 15, Deus nos traz bênçãos condicionais. E eu te pergunto, esses textos dão suporte ao pensamento de que sem obras não há salvação? O que acontece, Ricardo? Ainda complementando essa questão desse acordo, a gente percebe que tem uma promessa aqui, mas 400 anos? Quem é que ia esperar 400 anos? Né? Então a gente tem aqui uma promessa que não vai se cumprir na minha geração. E essa questão, Deus entregou para o homem a terra, e o homem entregou para o encardido, Deus retoma a terra, e como ela está hoje? Isso só mostra uma coisa para a gente, que o acordo sobre a terra, ela ainda não se cumpriu por completo. Né? Então a gente vê que o tempo demonstrou para a gente que é vinculado ao tempo. Deus não. A linha de Deus, ela não tem essa questão 400, 500, ela não tem tempo. Tem tempo para mim. Então, obedecer à vontade de Deus. Então, a entrega dessa terra a Canaã implicava em algumas condições, que aí é onde vai confrontar com essa sua questão, né? Para que a gente tome posse dessa terra, existia uma condição. Existia para Israel uma condição e existe para mim hoje uma condição. Deus foi claro no passado. Se Ele foi claro no passado, Ele é claro hoje, porque Deus não muda. E em relação, então, a Canaã celestial, Deus também exige uma condição para nós chegarmos lá, porque nós agora já não tem mais a Canaã física, né? Já passou esse tempo. E nós estamos agora buscando realmente chegar em Canaã celestial. Existe também, Deus nos coloca algumas condições para que nós cheguemos até lá? Se sim, quais são? Assim como naquela época havia uma condição para que se permanecesse na terra, e a promessa daquela época, Ricardo, era fraca pela promessa que é hoje. A promessa hoje é muito mais brilhante
né? A promessa que ele tem para nós hoje é a Canaã celestial. E sendo a Canaã celestial, a gente também tem uma condição. Só que Cristo já preparou todo o caminho para isso. Ele já deu todas as condições, assim como ele fez com Israel, para que chegasse na Terra Prometida. Agora, eu tenho que trilhar a conquista dessa Canaã, não pelos meus méritos, mas a gente vem falando de santificação e justificação o tempo todo, né? Eu saio de uma condição e eu não posso permanecer naquela condição de pecador. Como que eu quero alcançar a Canaã celestial nas mesmas condições de um Israel extremamente espiritual fraco? A gente não vai alcançar isso, porque existe uma condição para alcançar a Canaã celestial. Verdade. Na terça-feira traz aqui o contexto de Israel e aliança. E como o Dalmo comentou, esse período, né, em que o povo de Deus passou ali no deserto, a gente pode entender como o período de santificação, né, que seria o período, o tempo necessário para o povo amadurecer e chegar em Canaã. E esse é a nossa jornada de vida, né? Durante esse momento que nós aceitamos a Deus e que nós fomos justificados, nós precisamos realmente percorrer um caminho de santificação. E eu recordo que o pastor também falou sobre todo dia, é apenas um dia, e esse dia é o hoje. O hoje nós precisamos estar santificados em Cristo. Amanhã vem outro dia, e aquele outro dia se tornou hoje. Então, nosso compromisso renovado diariamente pelas manhãs, pedindo o batismo do Espírito Santo diário, para que neste dia de hoje a gente esteja sendo santificado pelo poder de Deus e não pelo nosso poder. E Ana Zélia, então na terça-feira nós percebemos que o povo, eles não quiseram ouvir os chamados de Deus, né? Então eles não atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração. E aí eu te pergunto, né, o que foi decisivo para que Israel perdesse a promessa? Na sua visão, o que foi decidido? O que foi decisivo? Né? E se somos salvos mediante a graça de Deus, qual é o papel das nossas obras nesse processo? Então a gente viu que o povo de Israel foi marcado, assim, o trajeto deles, por um padrão, né? A gente viu que tinha a fase da apostasia, que depois era seguida por juízo divino, que era quando Deus intercedia. Depois vinha um arrependimento e um curto período de obediência. E aí voltava tudo de novo. O povo era muito rebelde, né? E eles se perdiam, voltavam a Deus, mas Deus estava sempre rogando e voltando a eles para que eles voltassem a Ele, né? E a gente vê que a apostasia era marcada quando? Quando eles se afastavam de Deus. Da mesma forma é a gente, quando a gente permite que o nosso relacionamento com Deus seja diminuído em algum momento, a gente vai se afastando. E aí vem o risco da apostasia. E cada vez a gente vai se afastando, começam a haver as desobediências, e aí a gente se apostata, vai cada vez mais longe de Deus. Entendi. No parágrafo 4 aqui da lição, Deus compara a apostasia do povo de Israel com um adultério espiritual, né? E aí o que seria então esse adultério espiritual, Ana Zélia? Quando existe o casamento, né, existe um voto de fidelidade. Tanto do noivo quanto da noiva, eles prometem ser fiéis um ao outro. Da mesma forma, quando a gente permite que Deus reine na nossa vida, a gente promete ser fiel a Ele. E Ele fala que Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento. Então Ele não quer que nada ocupe o lugar dele na nossa vida. Quando a gente permite essa infidelidade, quando a gente não é fiel, isso realmente entristece o coração de Deus, né? Porque houve essa quebra da fidelidade, assim como num casamento, quando permite-se que outra pessoa entre no relacionamento. Deus também tem Ele pede esse mesmo compromisso, esse mesmo comprometimento com Ele. Entendi. E aqui no último parágrafo diz assim: a apostasia de Israel não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com o Senhor, uma ruptura que resultou na desobediência e trouxe o castigo sobre eles, né? Então, dentro desse contexto ainda, como nós podemos manter esse relacionamento com Deus sem que a gente cometa esse adultério espiritual? No dia a dia, né? Eu sempre gosto de pegar as pequenas coisas.
são nos relacionamentos familiares, são no meu desenvolvimento pessoal, a minha comunhão com Deus. O que a gente tem de mais precioso é nosso tempo. Quanto do meu tempo eu estou separando para Deus? Ou ele faz parte de todo o meu dia a dia, ou eu esqueço dele no meu dia a dia. Então é o que eu permito com que ele faça parte da minha vida. Boa. Aí entrando aqui já na quarta-feira, eu volto aqui com o pastor Jaire, está falando aqui sobre o remanescente. E a lição já traz aqui já uma pergunta, né? Porque apesar do padrão repetido de apostasia, juízos divinos e arrependimentos de Israel, que esperança encontramos em Isaías 4:3, Miqueias 4:6-7 e Sofonias 3:12-13? Que fala do remanescente. Graças a Deus, sempre houve um fiel remanescente ao longo da história. Lá nos dias do dilúvio, Noé e sua família foram os fiéis remanescentes que entraram na arca. Lá no Egito, antes do Egito, Abraão e sua família, os fiéis remanescentes que saíram de Ur dos Caldeus. Lá no Egito, o fiel remanescente saiu do Egito em direção a Canaã. Mas entraram só Josué e Caleb dos antigos, dos soldados acima de 20 anos, foram os remanescentes que entraram. E agora, por que hoje existe a expressão de Apocalipse que o diabo está com raiva do resto desse remanescente? Porque tem muita gente que está na igreja querendo o clube social, o conforto, o luxo da igreja, a boa pregação, a boa música, mas não quer a missão dessa igreja. E aqui está. É dolorido quando o profeta diz: muitos estarão perdidos dentro da igreja verdadeira. Porque eles estão dentro da igreja verdadeira, mas não querem fazer parte do fiel remanescente. O fiel remanescente tem algumas características. Primeiro, ele não questiona o que a palavra de Deus diz. A verdade é absoluta. E a Bíblia não está preocupada em agradar ninguém, ela está preocupada em corrigir aqueles que querem fazer parte do fiel remanescente que ele vem buscar. Segundo, o fiel remanescente está preocupado com a missão, testemunhar. Vocês são minhas testemunhas. Diga ao mundo o que Jesus já fez na tua vida, que eles vão querer conhecer quem é o Deus de você. Mas a grande maioria quer os privilégios de uma igreja boa, uma igreja séria, mas não quer a missão dessa igreja. E aqui está o problema. Jesus diz: vai ter joio no meio do trigo até o fim. E ele não vai levar joio, porque joio não é remanescente. E aí eles questionaram: quer que nós arranquemos o joio? Não, não. Vocês vão prejudicar o trigo se arrancar o joio. Deixa. Quando ele voltar, ele tira o trigo, que é o fiel remanescente, que vai com ele para o céu, e o joio, que é o não remanescente, vai para o fogo. A escolha é sua de novo. E é impressionante, né, pastor, nós pensarmos nisso, né, que nós estamos aqui em 2021, e se nós pensarmos desde o início, desde Adão e Eva, tem um fio condutor que vem trazendo esse povo remanescente, esse povo fiel. Se nós puxarmos esse fio, nós vamos parar lá em Adão e Eva, né? Então sempre houve esse povo fiel, que preservou as verdades bíblicas, que preservou os mandamentos e que preservou realmente essa obediência a Deus. E na sua visão, pastor, qual a sua visão sobre isso e como é que Deus preservou e preserva esse povo remanescente e sob qual propósito? Veja lá, o fiel remanescente é aquele que ouve a voz do verdadeiro pastor. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se ouvem a voz dele, não vão questionar segui-lo. Então agora vamos. Se eu faço parte da igreja que proclama a verdade correta como está na Bíblia, eu vou aceitar a missão que essa igreja recebeu de Cristo. Então agora vamos avaliar direitinho. Se eu faço parte desta família, eu vou desejar fazer o que Deus determinou para essa família executar a sua missão. E a missão, ele diz: esse evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo, testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí vem a pergunta:
Se toda a igreja fosse um fiel remanescente como eu sou, ela seria melhor ou seria pior? Ficando dúvida, alguma coisa precisa mudar. Agora, se eu tiver alegria, devo pedir, Senhor, continue me ajudando para que eu continue sendo um fiel testemunho desta mensagem, uma fiel testemunha, um vaso de bênçãos para ajudar outros. E lembremos, Ele não vai levar quem não fizer parte do fiel remanescente, que é quem aceita obedecer a Bíblia toda e aceita praticar o que ela ensina. Lembra que tem uma diferença grande. Muitos aceitam o que ela ensina, mas não obedecem o que ela determina. E aí está o problema. Se nós somos cristãos verdadeiros, a nossa pátria não é aqui. Estamos a caminho de Canaã. E para entrar em Canaã eu não posso ser desobediente nem incrédulo. Eu tenho que entrar no esquema do fiel remanescente. É verdade. E pastor, nós vivemos, atualmente, estamos aqui em 2021, num contexto de pandemia mundial, onde observamos crise de liderança sem precedentes, corrupção, crise econômica, crise ecológica, climáticas, enfim. Esse cenário nos faz com que muitos percam a fé. E como que nós podemos, dentro desse cenário, manter essa confiança no Salvador e fazer parte, continuar fazendo parte desse povo remanescente? Eu gosto de avaliar o que está escrito em Romanos 12:12. Ele diz assim: alegrai-vos na esperança. Um pouquinho mais e tudo vai acabar. Eu não sou daqui, estou de passagem. Agora ele diz, você vai ter problema? Vai. Mas tenha paciência quando passar pelas tribulações. Tem um dito popular que diz, nada é tão ruim que uma hora não acabe. Tenha paciência nas tribulações. Enquanto isso, ele termina o verso dizendo, persevere na oração. Então agora, se eu buscar alimentar a minha esperança, olha o povo de Israel, não acreditaram mais nas promessas de Deus, foram incrédulos às minhas promessas. Então eu não posso desacreditar nas promessas de Deus. Entre elas, Mateus 28, 27 a 30, eu estarei contigo todos os dias, tu vai ter a missão, mas eu vou estar ao teu lado. Lamentação de Jeremias 3:21, ele diz assim, as misericórdias se renovam cada manhã. Salmista, ensina a contar os nossos dias, não são os nossos anos, é os nossos dias, é o hoje. Agora veja só, se eu estiver alimentando a minha esperança um pouquinho mais, como Hebreus 10:37, um pouquinho mais, e ele vem para me buscar, eu não vou desesperar com o que está acontecendo no mundo. O mundo vai de mal a pior, foi Jesus que disse, eu não posso me iludir, por quê? Aqui não é minha pátria, eu estou aqui de passagem. Então agora, com as promessas, com a esperança alimentada, eu vou ter alegria para desfrutar a alegria da salvação. Então quando vier as provas, os problemas, eu vou lembrar, Deus está comigo. Se Ele está comigo, eu vou ter alguém que sabe todas as coisas, como resolver o meu problema. Alguém que pode todas as coisas para resolver o meu problema. Isaías diz assim, o pão e a água serão certos. Por maior crise que estejamos hoje no mundo, nós ainda temos mais do que pão e água. Pão e água é tudo que eu preciso para passar por aqui como um forasteiro. Aqui não é minha pátria. Aí volta. Se eu acreditar que Jesus é o meu Senhor, eu não vou ter o porquê de duvidar. Veja o que está escrito lá em 2 Samuel 22:33, ele diz assim, Deus é minha fortaleza. Deus é minha força, e Ele perfeitamente vai desembaraçar o meu caminho. O que eu preciso? Eu preciso entender melhor a Bíblia. Pegar um Salmo 37, verso 5, assim, entrega teu caminho, assim, confia nele, o resto Ele vai cuidar. Aí eu pergunto, por que ser um crente desesperado? Por que ficar ansioso? Por que temeroso? Deus está no comando, eu sei que em breve, muito breve, Ele vai me tirar daqui, e essa é a esperança que eu vivo cada dia. Amém. E na quinta-feira nós falamos sobre, o texto traz aqui sobre Israel espiritual. E aí, Dalmo, já começo fazendo uma pergunta para você. O que seria esse Israel espiritual? E ainda se aplica no contexto de hoje? No de hoje que se aplica, né?
porque o Israel de lá, a gente percebeu que ele não conseguiu manter o que Deus queria, né? E eram altos e baixos. Hoje também a gente tem os nossos altos e baixos, mas o que acontece agora é que esse Israel espiritual passou a ser o Ricardo, o Dalmo, a Ana e o pastor, né? Passou a ser cada um de nós que aceita essa mensagem. Então a gente passou a ser o Israel espiritual desse momento. A gente vê a igreja primitiva chegando, né? E a lição explora isso. Agora eu e você temos uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Nós vimos o que aconteceu no Israel lá atrás. Agora, esse Israel espiritual, eu me encaixo nele? Encaixo. Então, a gente recebe agora uma mensagem, né, Ricardo? Eu e você, a gente recebe uma mensagem para compartilhar. E quando a gente recebe uma mensagem boa, se guardar só para a gente... Tem que compartilhar, né? Então, o Israel lá atrás, a tendência, eles guardaram ela e depois eles guardaram ela até com medo, né, de errar. Fizeram do sábado, por exemplo, algo tão com tanto medo e deixou de ser por amor. Então, eu recebo hoje a promessa de uma Canaã celestial e recebendo essa promessa de Canaã celestial, eu vou guardar ela só para mim? Será que não seria melhor eu compartilhar para que outras pessoas pudessem desfrutar dessa bênção que é esse Israel espiritual hoje? E, Dalmo, que elemento principal torna essa pessoa herdeira dessa promessa? Aí vem uma questão chamada fé. Grande palavra, né? Fé. E é em Cristo. Não tem em outra figura, a gente não vai encontrar isso. Então é a fé em Cristo que vai tornar eu e você herdeiros dessa Canaã celestial. Maravilha. E nós lemos aqui em Romanos 4, 16, 17, a palavra diz assim, ó: esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme na promessa para toda a descendência, não somente ao que está em regime da lei, mas também ao que é da fé e que teve em Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, né? Como está escrito: por pai de muitas nações te construí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. Que promessa é essa, né? Como esses versos ajudam a entender os textos de Gálatas 26 a 29? Se a gente parar para pensar, a gente encontra o sangue de Cristo alcançando todos, né? Ele alcança, ele é universal, ele não atinge uma descendência. E aqui Romanos deixa claro que não está falando de descendentes de Abraão de sangue, está falando de descendentes de Abraão de fé. É a fé de Abraão, é a minha fé, é que vai tornar a gente herdeiros dessa Canaã celestial, herdeiro dessa promessa, que aquela promessa era boa, ter uma terra e tudo, mas a que a gente almeja e que a esperança que a gente tem hoje, ela é muito maior do que simplesmente aquela terra que foi dada ao povo de Israel. Maravilha. E aí, já para entrar na nossa conclusão do nosso estudo, eu vou falar com a Ana Zélia aqui. Ana Zélia, faz um fechamento aqui. Dentro do que você entendeu sobre esse estudo dessa lição, que conclusão que você tira em relação a essas promessas, esse povo remanescente? Enfim, faça a sua conclusão aí desse nosso estudo de hoje. Jesus, quando ele veio na Terra, ele não fez acepção de pessoas. Ele veio para unir a todos. Então, ele teve contato com mulheres, com crianças, com estrangeiros, e todos eram acolhidos por ele. Quando nós aceitamos as verdades de Deus na nossa vida, a gente também vai querer levar isso às outras pessoas. Se eu vivo na minha vida, é impossível isso não transbordar, isso não transparecer para as outras pessoas, porque a graça de Deus modifica, ela modifica a minha vida e a partir da minha vida eu vou impactar outras vidas, né? Para eu viver a verdade vai viver através de mim. E assim eu consigo não somente salvar, eu consigo com que a salvação seja não somente para mim, mas também para os outros ao meu redor. Maravilha. É isso, uma lição realmente muito enriquecedora. Espero que você tenha desfrutado disso e acima de tudo, né?
pegar todo esse conhecimento, toda essa informação e traduzir em atitudes e que essas atitudes impactem a sua vida e a vida do próximo. Para a gente encerrar essa lição, vou convidar você a curvar a sua fronte para que a gente faça uma oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua maravilhosa luz, pelo teu sangue derramado na cruz e por tamanha misericórdia que nos alcança a cada dia. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais preparar o nosso coração para as suas verdades e que estejamos cada vez mais prontos a caminhar junto a Ti nessa jornada, ó Pai, que falta muito pouco para o seu retorno. Nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua paz, abençoe também a essas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa derramar o seu sangue e o seu Santo Espírito sobre todos nós, é o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, deixe aqui o seu comentário com as suas orações, com o seu pedido de oração. Coloque também o local onde você está nos assistindo para que a gente tenha essa dimensão. E, claro, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que você irá ser grandemente abençoado com todo o nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo encontro.